Lucas, capítulo 15, do verso 8 a 10. Está a sequência de parábolas que Jesus conta para aqueles fariseus que o acusavam. Você só come com pecadores. E essas parábolas, elas ensinam como Deus é em relação ao ser humano. A primeira parábola foi sobre a ovelha perdida. Quem não acompanhou o vídeo anterior, eu peço que assista lá também, está imperdível. E você que não é inscrito no canal, inscreva-se aí, deixe o seu like, compartilhe. Jesus usa uma outra ilustração, de uma dracma perdida, uma moeda perdida. Ela dentro da sua casa. Uma dracma, ela equivalia a um dia de trabalho. Os autônomos entendem mais o peso disso aí, né? Imagina, você pega o seu salário ali, R$150 você ganhou no dia. Você trabalha só aquele dia na semana. Você tem que comprar pão, leite e outras coisas para sua casa. E de repente você coloca a mão no bolso e perdeu os R$150. Como que você fica? É assim que essa mulher provavelmente ficou, né? Embora colocam um motivo também de que essa moeda fazia possivelmente parte de um dote de casamento que ela estava economizando. Independente do porquê a mulher está procurando essa moeda, ela precisava dessa moeda. As casas palestinas, elas eram escuras. Não é assim iluminado igual aqui. Eles deixavam uma lâmpada daquela época acesa, né? Em um lugar da casa, essa lâmpada não dava conta. Basta você ver, se você acender uma vela e colocar só numa parte da casa ali, você vai ver que não vai iluminar tudo. Agora pense que o chão era de terra batido, tinha vários juncos secos, então a terra era coberta de um monte de junco, de um monte de canos. Então era tudo meio que um aglomerado de coisas. É muito difícil você encontrar uma moeda, era como achar uma agulha num palheiro. A única janela que tinha era uma janela circular, de um pouco mais de 50 centímetros de diâmetro. Então a casa era muito mal iluminada nos tempos da Palestina, tornando ainda mais desafiador achar a moeda. Mas essa mulher, ela procura, ela varre tudo com aquela paciência, porque aquela moeda tinha valor para ela, porque ela era pobre. Ela acende a lâmpada, varre tudo e acha essa moeda. E depois ela vai o quê? Ela vai lá e comemora com as suas amigas e vizinhas. O que essa parábola nos ensina? Assim como aquela casa da Palestina era muito escura, nós vivemos um mundo escuro de pecado. E nós estamos muitas vezes afundados em uma vida onde a gente só vê escuridão ao nosso redor, onde a gente nem sequer consegue mais ouvir a voz de Deus. A nossa vida é um chão de terra batida, cheio de coisas, a gente está ali no canto escuro, sentado de cabeça baixa e chorando. Diferente do Deus das outras religiões, esse Deus ele se importa com o ser humano, ele vai atrás do ser humano até encontrá-lo. Deus ele faz a parte dele como deveria. Não há falha no resgate de Deus. Se nós nos perdemos é por nossa própria culpa e não por culpa de Deus. Porque não há resgate mais perfeito do universo do que o resgate de Deus. Não há obstáculo que possa impedir de Deus ir até você e te encontrar. Não há. Ninguém nunca vai poder dizer, eu estava num lugar tão escuro, eu estava tão afundado no meu vício, no meu pecado, que Deus ele tentou e não conseguiu. Não. A perdição nossa vai ser por única responsabilidade nossa. Porque o braço dele não está encolhido para nos salvar. Jesus ele me procura nesse mundo de poeira toda vez que eu caio e peco e me sinto miserável. Eu estou ali. Eu estou ali naquela poeira, eu estou ali naquela sujeira. E ele me acha, ele me encontra, estende a mão. E nós somos como uma moeda inanimada, sem valor. O pecado danificou a imagem de Deus em nosso coração. Nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, assim como aquela mulher, ela mesma que encontra aquela moeda, que nada pode fazer por si mesma, que é inanimada, assim a graça de Deus nos encontra. Assim, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, porque nós por nós mesmos não passamos de uma moeda inanimada, com um valor mínimo que se possa obter. E aí você pode pensar, poxa, Paulo, mas isso aí você vai me jogar, eu já estou com a autoestima baixa. Você vai me jogar mais para baixo ainda? Presta atenção. O nosso valor não está em nós, mas está naquele que nos procura. Assim como o valor daquela moeda não estava naquela moeda, mas na mulher que a procurava. Para Deus nós temos valor. Não é nós que determinamos o nosso valor. É Deus que determina o nosso valor com o seu sangue. O seu valor não pode ser calculado por nenhuma calculadora, por nenhuma expressão matemática. É só pela graça a salvação. Não há nada que nos recomende a salvação. Não há nada em nós que seja recomendável. A salvação não é uma vaga de emprego onde você precisa ter requisitos e um currículo. Quanto melhor seu currículo, mais você é recomendável para a vaga, não. O currículo da salvação, ele só tem um item. Aceitar a graça de Cristo
aceitar os méritos de Jesus, se arrepender dos seus pecados e permitir cada vez mais que Jesus mude a sua vida. Ainda bem que o céu não é uma vaga de emprego, porque você vale o sangue de um Deus, e isso não é qualquer coisa. Então, se eu estou afundado em pecado, Ele quer me achar. Por mais que eu pense, poxa vida, Deus está bravo comigo, Deus está irritado comigo, Deus não quer falar comigo, porque eu cometi esse pecado. Não importa que pecado seja. A realidade é que o seu sentimento muitas vezes engana, assim como o meu sentimento me engana. O que Deus mais quer nesse momento que você pecou é te achar. O que Ele mais quer é isso. É achar você. Tirar você da poeira. E comemorar com o céu que você foi encontrado mais uma vez. O que Ele mais quer é te encontrar. Então pare de dar ouvidos à voz do diabo, dizendo que a graça de Deus não é suficiente para cobrir o seu pecado. Porque isso o diabo quer fazer você acreditar. Mas crê na palavra de Deus. Que Deus Ele quer achar você como muitas vezes Ele me achou. Se eu estou na escuridão da culpa, Ele quer me achar, Ele vai me achar, porque a luz dele ela vai entrar em todas as frestas possíveis. Porque nada pode impedir Deus de me encontrar. Nada. Nada pode impedir. A primeira coisa que devemos fazer quando pecamos e caímos é ir aos pés de Cristo. Não se esconda mais dele. Vá até ele. A única coisa que a salvação de Deus não vai obstruir é a minha vontade e a sua. É a única coisa. Não porque não pode, mas porque Deus não quer e nos deu livre-arbítrio. Então a graça de Deus ela não vai além da nossa vontade. Em nenhum momento. Até mais.